Por que a igreja é chamada esposa de Cristo? Vejam que assunto importante. A igreja é esposa de Cristo. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Eu creio na igreja. Quanta verdade, quanta riqueza, quanta espiritualidade esta nos traz. Quantas verdades está por trás desta expressão, creio na igreja. Por isso, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, na pergunta de número 158, ele diz o seguinte, faz a seguinte interrogação: por que a igreja é chamada de esposa de Cristo? Quer dizer, se a igreja, ora, é chamada de corpo de Cristo, ela é também chamada de esposa de Cristo. E quem se definiu como esposo da igreja? Foi o próprio Cristo que se definiu, conforme Marcos 2,19. Ele que se apresentou o esposo da igreja. Por quê? Porque amou a igreja, porque se entregou por ela. E dentro da espiritualidade matrimonial, o esposo deve dar a vida pela esposa, a esposa deve dar a vida pelo esposo. Jesus Cristo fez isso por 3 objetivos bem claros. Em primeiro lugar, para purificar com seu sangue. Cristo quis fazer o quê? Purificar a sua esposa, levando-a com seu próprio sangue que caiu do alto da cruz. Por isso mesmo, naquela visão de São João, que no lado aberto de Cristo, onde corre sangue e água, os santos padres, lá no início da igreja, viram que era o Espírito Santo. Neste sangue e nesta água que jorrava do coração de Jesus, era o Espírito Santo, que era dado à igreja, que naquele momento nascia purificada pelo sangue de Cristo. E em segundo lugar também entregou a sua vida por quem? A igreja, sua esposa. E aqui usamos uma expressão de Paulo, que está no Catecismo. Ele se entregou para tornar santa. Ele se entregou para torná-la santa. Efésios 5:26. Então, qual é o desejo de Cristo? Que a sua esposa, a igreja, seja santa. E ela será santa na medida que nós formos santos. Nós, os seus membros. Então, Cristo quer que a igreja santa, esta é a nossa vocação na igreja, buscar a santidade. E em terceiro lugar, Jesus quer fazer da igreja o quê? Mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Veja que expressão bonita, quer fazer a igreja mãe fecunda. Sua esposa se torna mãe fecunda, que pelo batismo gera continuamente, na força do Espírito Santo, os filhos para a igreja. Que gesto bonito de Jesus. Tem para com a esposa que ama tanto. Assim, se a expressão Igreja Corpo de Cristo reforça a ideia da unidade dos membros com Cristo, a ideia da Igreja Esposa de Cristo revela mais esta distinção, revela mais esta complementaridade. Em outras palavras, a Igreja não existe só para si mesma. Nós temos que viver em comunidade. Aquela expressão, cada um por si, Deus por todos, é errada. Ela deve ser cada um por todos e Deus por todos. Porque a igreja não existe só para si mesma. Ela existe para Cristo, para Jesus Cristo, para viver como esposa de Cristo. Mas uma esposa pura, uma esposa santa, uma esposa fiel. Tudo o que fizermos, pois, para tornar a igreja uma esposa mais bela, uma esposa com mais virtudes,
Tudo que fizermos, estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus. Amemos, pois, apaixonadamente a Igreja e com a nossa vida e com a nossa colaboração, tornemo-la o quê? Mais santa. Queridos amigos e amigas, sem amor, sem compromisso, a nossa vida não tem Deus. Não podemos ter atitudes como do povo que apenas só assistiu à dor de Jesus. Vemos essas tragédias no Rio de Janeiro, tanta tragédia. Se não fizermos nada, somente teremos notícias, e daqui a pouco não se fará mais nada. Mas o povo ficará por um longo tempo sem casa, sem bens, sem saúde digna. E em nossa casa, em nosso ambiente, na sociedade, a maior tragédia é viver sem Deus. O que eu é que sou? O que eu estou e vou fazer? E vou fazer o quê? Então vamos meditar sobre isto e refletir que o Pai Eterno, com a sua luz infinita, nos dê a graça de nos apaixonarmos com o destino dos que sofrem e nos dê a sua graça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, façamos a oração Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.